Era para ser apenas mais uma sessão do Senado Federal, daquelas que se arrastam com discursos previsíveis e debates burocráticos. Mas, em questão de minutos, o clima se transformou em um espetáculo político que ficará marcado por muito tempo na memória nacional. O protagonista da reviravolta? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que enfrentou uma provocação direta e devolveu com uma resposta que virou manchete em todo o país. Tudo começou quando o ministro Edson Fachin, em meio a um discurso inflamado, decidiu mirar sua artilharia contra Tarcísio. Em tom duro, não hesitou em chamá-lo de covarde, diante de todo o plenário. A palavra, carregada de veneno, ecoou entre as paredes do Senado como um trovão inesperado, arrancando olhares de espanto e sussurros nervosos. Era o tipo de acusação que, em qualquer outro contexto, poderia abalar a imagem de um político. Mas ali, naquele instante, a tentativa de humilhação foi o estopim de uma das respostas mais contundentes já vistas em Brasília. Tarcísio não reagiu de imediato. Permaneceu em silêncio, sereno, como quem mede cada segundo antes de agir. Esse intervalo, que parecia interminável para quem assistia, funcionou como uma espécie de tortura psicológica para o adversário. Quando finalmente se aproximou do microfone, o clima era de total expectativa. Todos sabiam que algo grandioso estava para acontecer. A resposta veio certeira. Covarde é quem se esconde atrás do cargo para atacar, em vez de servir ao povo. A frase, curta e afiada como uma lâmina, reverteu a provocação em segundos. Fachin, que até então parecia confiante, viu seu ataque se transformar em um bumerangue que voltou contra ele próprio. O plenário, tomado por um silêncio pesado, assistia à cena como quem presencia uma reviravolta cinematográfica. Mas Tarcísio não parou ali. Com calma calculada, começou a listar uma série de decisões polêmicas atribuídas ao ministro, cada uma delas lançada como um golpe que desgastava ainda mais a imagem do adversário. O que inicialmente parecia uma ofensiva arriscada se transformou em um verdadeiro discurso de liderança, capaz de colocar o governador em posição de destaque no tabuleiro político. Jornalistas, parlamentares e até mesmo adversários políticos reconheciam. Não se tratava apenas de uma troca de farpas. O que se viu foi uma aula de como transformar um ataque em oportunidade. Em poucos minutos, Tarcísio passou de alvo a protagonista, de acusado a referência de postura e firmeza. Nas redes sociais, o efeito foi instantâneo. Vídeos do momento se espalharam como rastilho de pólvora, acumulando milhares de compartilhamentos e comentários. Muitos destacavam não apenas a coragem, mas a estratégia de manter a calma e responder no tempo certo. A cena virou símbolo de resistência contra provocações vazias e fortaleceu ainda mais a imagem de Tarcísio diante da opinião pública. O episódio, que começou como um ataque, terminou como um divisor de águas. Para alguns, foi apenas mais uma batalha no jogo político. Para outros, um lembrete de que dignidade e preparo podem derrubar até os ataques mais agressivos. E a história não parou ali. O impacto daquela resposta reverberou além dos muros do Senado e rapidamente se espalhou para outros espaços do poder. Nos bastidores, a cena foi recebida como um terremoto político. Assessores corriam para medir o alcance do episódio, estrategistas revisavam suas análises e até parlamentares que até então se mantinham neutros começaram a repensar suas posições diante do que haviam testemunhado. Enquanto isso, as imagens do embate entre Fachin e Tarcísio já se multiplicavam nas redes sociais. Influenciadores, jornalistas independentes e até figuras públicas que normalmente evitam se posicionar passaram a comentar o episódio. O consenso era claro. Tarcísio havia conseguido transformar um ataque planejado em uma demonstração de firmeza e preparo. A forma como administrou o silêncio, seguido de uma resposta cirúrgica, passou a ser vista como uma verdadeira estratégia de mestre, algo raro em tempos de política marcada pelo improviso e pela reação impulsiva.
Não demorou para que esse embate fosse comparado a outros momentos icônicos da política brasileira, quando um único discurso foi capaz de redesenhar cenários inteiros. Alguns lembraram das sessões históricas da década de 1990, durante os processos de impeachment, em que a oratória de parlamentares selou destinos. Outros fizeram referência a líderes internacionais, como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que também construíram reputações em cima de respostas rápidas e devastadoras contra adversários. Para Tarcísio, o episódio não foi apenas a defesa de sua honra pessoal, mas a consolidação de uma imagem de liderança. O gesto calculado, a calma diante da provocação e o contra-ataque preciso foram interpretados como sinais de alguém que não apenas suporta a pressão, mas sabe usar cada detalhe do momento para reverter o jogo a seu favor. Já para Fachin, a história foi outra. O que poderia ser lembrado como uma demonstração de coragem transformou-se em um símbolo de excesso de confiança e erro de cálculo. Sua tentativa de expor o governador terminou por expor a si mesmo, deixando marcas que dificilmente serão esquecidas. Afinal, em política, certas derrotas não desaparecem. Elas ficam registradas em vídeos, manchetes e na memória coletiva. Com o país ainda digerindo o episódio, uma pergunta inevitável começou a surgir. Teria esse momento reposicionado Tarcísio como uma das vozes mais fortes no cenário nacional? Para muitos analistas, a resposta é sim. Afinal, episódios como esse não apenas fortalecem um político no curto prazo, mas constroem narrativas duradouras que podem ser decisivas em futuros embates eleitorais. Nos dias que se seguiram, a cena no Senado não apenas continuou repercutindo, como também ganhou novos contornos. Jornais impressos estamparam manchetes destacando a resposta de Tarcísio como um golpe de mestre, enquanto colunistas de diferentes linhas ideológicas analisavam cada detalhe do embate. Uns apontavam a coragem do governador em enfrentar uma figura do Supremo Tribunal Federal. Outros alertavam para o risco de a política brasileira se tornar cada vez mais pautada em confrontos e espetáculos midiáticos. O certo é que, gostem ou não, o episódio colocou Tarcísio no centro das atenções de uma forma que poucos políticos conseguem alcançar. A sua imagem, antes restrita à gestão de São Paulo, agora circulava como a de um líder nacional capaz de se impor diante das figuras mais poderosas da República. Não por acaso, pesquisas de opinião divulgadas logo após o acontecimento já mostravam uma elevação no índice de aprovação do governador, especialmente fora do seu estado. Enquanto isso, nas redes sociais, a cena se transformava em meme, vídeo motivacional, análise política e até inspiração para discursos em faculdades de direito e ciência política. Estudantes discutiam a postura de Tarcísio como exemplo de autocontrole e retórica, enquanto professores ressaltavam o impacto simbólico da frase: "Covarde é quem se esconde atrás do cargo para atacar e não para servir ao povo." Do lado de Fachin, a reação foi de retraimento. O ministro, acostumado a protagonizar debates duros dentro do Supremo, agora via sua postura questionada não apenas pelo conteúdo das palavras, mas pela forma precipitada como conduziu o ataque. A lição que ficou evidente para observadores foi simples. Na política, atacar não basta. É preciso calcular se o adversário está preparado. E naquele dia, Tarcísio estava. Analistas mais atentos lembraram ainda que momentos assim podem funcionar como divisores de águas, tal como já aconteceu com outros líderes que souberam usar embates públicos para construir narrativas de força. Churchill, por exemplo, consolidou sua liderança durante a Segunda Guerra com frases curtas, diretas e memoráveis. No Brasil, figuras como Ulisses Guimarães e Leonel Brizola também usaram o poder da palavra para transformar confrontos em trampolins políticos. Agora, o que resta saber é: esse episódio terá consequências imediatas nas alianças e estratégias para os próximos anos.
Alguns já especulam que Tarcísio poderá surgir como peça central em futuros embates presidenciais, especialmente se continuar acumulando episódios que reforcem sua imagem de líder firme, mas sereno. E você, acredita que esse embate no Senado foi apenas um fogo de palha ou representa o início de uma virada histórica para Tarcísio de Freitas no cenário nacional? Se estivesse no lugar dele, teria enfrentado da mesma forma ou buscaria uma saída mais diplomática? Quero ler a sua visão nos comentários.